Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Henrique e a gente está mais uma vez aqui com um novo episódio do Academy Entrevista. Hoje eu estou aqui com o incrível e talentosíssimo Léo Tosi e vamos ter um ótimo bate-papo aqui. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso quadro. Muito obrigado por aceitar participar aqui com a gente. Obrigado também por aceitar falar aqui sobre o seu novo álbum. A gente estava muito curioso para ver como iria ser essa era. E desde que lançou, eu tô escutando bastante também. Espero que o pessoal de casa também que esteja assistindo esteja ouvindo bastante. É um álbum muito incrível. É uma era assim que eu já estava apaixonado só pelos visuais que você estava divulgando aí. Eu fiquei muito curioso e ouvindo o álbum a gente pode ter uma noção de todo o marketing que você fez, assim, está sensacional. Se você quiser se apresentar pro pessoal aí, pro pessoal te conhecer. Com certeza. Bom, eu sou Léo Tosi, estou muito feliz em poder estar aqui, né, fazendo essa entrevista, a primeira entrevista para a Nova Era. Já sou cantor e compositor já tem uns 5 anos e eu fico super feliz em poder estar fazendo uma arte independente, que mesmo sendo independente, eu trabalho com um rigor de qualidade muito grande e eu gosto de poder, através da arte, dos videoclipes, das músicas, transmitir mensagens. Então, estou muito feliz de estar aqui. A gente queria saber mais um pouquinho de você, como que foi todo o processo dessa era, assim, como você teve a ideia por trás dessa era, desse álbum. Se teve alguma dificuldade para você, assim, tanto em composição ou no marketing. Se você puder contar pra gente um pouquinho aí por trás dessa era, como foi. Sim, com certeza. Bom, a distopia, ela é uma era que ela ultrapassa, assim, limites, né? Uhum. Ele é baseado no meu produto de tese do meu doutorado, né? Lá na minha área acadêmica. Então, ela é uma parte disso. E eu fico super feliz em poder estar unindo isso. Eu acho que as dificuldades foi justamente como é que eu poderia unir minha área artística com a área acadêmica, que eu já tenho há um bom tempo e com temas tão legais. Então, quando eu descobri sobre o que era a distopia, foi muito interessante para poder colocar isso no papel. Mas como que eu ia colocar isso? Então, eu tenho trabalhado muito com cinema, né? Então, representações no cinema do que seriam, né, a distopia nessas sociedades. E no filme, né, que eu analisei, os filmes que eu tenho analisado, eles têm isso. Então, eu quis trazer 3 filmes representativos que eu estou trabalhando, que é o filme do Ela, né? Sim. É o filme do Laranja Mecânica, o filme do Blade Runner. Então, eles são muito presentes nesse álbum. Mas principalmente por que dessa escolha são porque eles são representativos no que eles se compõem. Então, é um álbum que ele fala muito dessa nossa relação de humanos com a tecnologia, nós humanos com as nossas condutas morais, assim como Laranja Mecânica, o que que a gente considera como certo, como errado. Então, eu vejo que é uma gama muito interessante trazer o cinema para isso, né? Eu já tinha feito no meu álbum anterior, no 2000, mas envolvendo apenas essa questão da cultura pop, nunca o cinema. Então, eu quis trazer algo mais cinematográfico. E eu acho que a dificuldade nas letras foi justamente trazer essa profundidade. Então, eu falei em outros veículos também, justamente como eu trazeria essa profundidade para não deixar as coisas muito rasas ou muito pouco explicadas, né? Eu tive muita pesquisa através de leitura do meu próprio trabalho e também sobre quem eram esses personagens dentro dos filmes, para eu trazer aquele sentimento para as letras, né? E eu posso dizer um pouco dessas letras que ela teve essa dificuldade, foi a letra de Samantha, do filme do Ela. Então ela é uma balada, ela é uma música longa, mas ao mesmo tempo ela é uma música com várias camadas. Eu trato todas as questões que essa inteligência de computador, essa assistente pessoal tinha no filme. Assim como os outros filmes, como Rachel, como The Sociopath, também com o personagem de Alex Laranja Mecânica. Então toda essa questão, ela foi muito estudada, saber quem são eles naquela sociedade distópica, por que que eles são considerados isso. Então, essa foi a maior dificuldade da composição. Sim, se você fala aí que tem muito envolvimento com o cinema, bem inspirado nos filmes, e a gente queria saber também se, além dos filmes, assim, para esse álbum, você trouxe inspirações em outros artistas, seja nacionais ou internacionais.
Com certeza, né? As principais referências dessa vez eu trouxe bandas muito conceituais, que é a M83, né? E o Felsman, que são uma dupla de DJs europeus, e eles trazem essa atmosférica conceitual, eletrônica, e uma música que é muito conhecida que rodou no TikTok foi a Solitude, né? Sim. Que a gente vê naqueles vídeos sobre espaciais. Então tem essa atmosfera um pouco espacial, misteriosa. E Solitude, ela usa esse sample para usar na música título Dystopia, né? Uhum. Então foi muito legal de poder unir isso e eu quis realmente essa atmosfera espacial em todo o álbum. Quem trabalha com o mesmo produtor há muito tempo, né? Que é o Oliver Alden, da Preval Records, que é a gravadora independente, junto com a minha distribuidora Quai. E eles juntos, assim, me ajudam muito nesse direcionamento, né? E eu, Oliver, a gente pensou, olha, eu queria fazer algo que fosse diferente, algo que eu nunca fiz. Vamos fazer algo assim que realmente envolva isso e que quem possa ouvir através do fone de ouvido vai ter uma experiência espacial grande. Como se você estivesse ouvindo ali naquela tecnologia do Dolby Atmos. Então eu Sim. quis muito isso. E ouvindo com fones de ouvido, né? Eu ouvi bastante, né? O primeiro single aí, Death from the Earth. E assim, ouvindo todo o álbum assim completo do início ao fim de fone, realmente traz uma sensação totalmente diferente do que você tá ouvindo ele assim numa caixa de som ou pelo alto-falante do celular mesmo, né? Se foi proposital mesmo essa questão de fazer as pessoas ouvirem do começo ao fim o álbum e nessa forma, né, de do fone de ouvido assim de trazer esse espaço que você criou dentro do álbum pros ouvintes. Com certeza, foi proposital, né? Esse é um álbum que, apesar dos singles lançados, ele foi feito para ser ouvido do início ao fim, como uma obra completa, né? Uhum. Inicialmente, a ideia de divulgação seria lançar ele sem singles, lançar ele de surpresa. Mas a gente, sabendo como é a questão da arte independente, eu queria trazer para as pessoas se acostumarem um pouco. Mas eu não quis lançar tantas músicas antes para que as pessoas pudessem ter a experiência completa, para elas entenderem mais a distopia. Uhum. Então, realmente, ouvir de fones de ouvido faz com que tenha um sentimento diferente. É como se quisesse cada um tivesse uma experiência individual do que para eles estão ouvindo, o que para eles significa distopia através deles ouvirem através do fone. Sim. E falando um pouco sobre a faixa título e o álbum, né? A ideia por trás do nome, assim, sempre foi, do início ao fim, sempre foi ser distopia mesmo, o nome, distopia? Sim, sempre foi, né? Eu acho que era o nome mais completo para retratar todas essas questões, né? Porque muita gente ouve da palavra utopia, né? Sim. Utopia é muito já divulgado, mas a distopia, que é totalmente ao contrário, a gente não ouve muito. Então é algo que está sempre em discussão, tanto lá na academia, né? No doutorado a gente discute sobre isso, mas a Uhum. gente tenta buscar como isso é para os dias de hoje, né? Como imaginar aquela sociedade de 1970, de 1980 para hoje em dia? Que relações a gente tem, né? Eu trago, acho que uma relação ainda mais próxima do filme é ela. O que naquela época não se falava em inteligência artificial, né? Mas que é muito semelhante ao que a gente tem hoje da nossa relação com ela. Então eu quis trazer isso como uma forma da gente ver, então as pessoas poder rever esses filmes através da música, né? E eu vou estar fazendo muito isso na divulgação, vai ser muito interessante. Por isso que eu quis que os lyric videos tivessem mesmo cenas do filme, para que as pessoas vissem como é que aquilo está se relacionando. Então, comecei assim, a entender e a parte de colocar música, partes em português e inglês é para justamente transmitir a mensagem em ambas as línguas, né? Sim. Tanto para o mundo quanto para o Brasil. Então, foi uma ideia muito assim. Então, o nome sempre existiu por ser assim, por a gente englobar essa parte do cinema e tudo isso. E também tem a questão de livros também, né? Eu falo da música 24/7 que tem, ela fala sobre justamente um livro, que eu até tenho aqui que eu vou mostrar, que é esse livro aqui. Ele é o Capitalismo Tardio, Fins do Sono, né, de Jonathan Crowley. Ele é um cientista político e ele Uhum. fala sobre justamente as sociedades, né, que a gente tem hoje em dia, as sociedades que elas dependem justamente da produção, de sempre produzir numa sociedade capitalista, onde já está num colapso. Então, na música eu falo isso. Por isso que eu digo, nós não temos voz, somos apenas um número. Então, no dia a dia a gente vê isso.
né? Eu Sim. retratei ali o dia a dia das pessoas, o entregador de delivery, a pessoa que trabalha, a pessoa que vai ali, as pessoas que perdem o sono para trabalhar, para produzir. Então, eu vejo uma das músicas também mais importantes desse álbum pelo fato que ele discute isso, né? Justamente os fins do sono. A gente não tem mais aquela preocupação. E no livro ele fala sobre justamente que era um projeto de você ter um satélite que iria praticamente cobrir, né, parte ali do Sol, tendo menos dias de Sol, né? E Sim. aí menos dias de noite, na verdade, e aí tendo mais dia. Então, quanto mais dia, você trabalharia mais, você diminuiria isso. Então, é uma coisa distópica quando a gente vê isso, né? E fala sobre essa decadência que é o capitalismo. Então, eu falo muito disso nessa música. Sim. Então, as referências de livros e filmes são importantes, que tem esse álbum. E o bom desse álbum seu, assim, é que ele tem bastante referências. Coisa que hoje em dia a gente não vê muito, né? A gente vê muitos artistas fazendo álbum sobre a sua vida pessoal e, e não acabam não trazendo muitas referências. A gente vê referências de outros artistas, né? Esses artistas retratando outros artistas, mas a gente não vê muitos artistas retratando filmes, livros, que é algo que a gente que às vezes acaba faltando, e na minha visão assim acaba faltando um pouco na música. E foi uma ideia muito incrível assim, logo quando você começou a divulgar era que de trazer toda essa narrativa assim com filmes, intercalar com filmes, que nem você falou agora do livro também, né? Então é muito interessante. E a questão também que a gente ficou interessado também em saber é o conceito, né? Todo o visual do seu álbum, ele é bem assim escuro, né? Que nem a capa do álbum é só o nome, né? Eu vi que você tinha falado também sobre isso, não lembro direito, mas normalmente você não vê álbuns assim, né? Você vê álbum com uma capa para chamar a atenção, né? E a gente queria saber assim por trás de toda essa estética desse álbum. É, eu queria que você falasse um pouco sobre essa estética, sabe, desse álbum, assim, o pessoal entender mais a fundo a história e todo o esquema por trás do álbum. Essa questão assim de capa, diferente dos meus outros álbuns, assim, eu até comentei em live pro lançamento que sempre tinha o meu rosto na capa, né? Eu não quis trazer o rosto por justamente eu não ser o principal foco, Uhum. e sim o que eu estou falando, que é a distopia. Então, eu quis trazer o foco mais para a obra do que para mim. Você vai ouvir a minha voz ali, mas transmitindo uma mensagem, como se a minha voz fosse sendo usada para uma mensagem. Então, ele se torna conceitual por isso, né? Então, estando ali tudo escuro, só com aquele nome, mostra justamente o ao contrário da utopia do mundo perfeito. É justamente o mundo no vazio, por Sim. isso preto. O vazio, o sem nada, o mundo com opressão, um mundo sem condições, como eu falo. Então, é realmente um mundo sem perspectivas, né? Então, torna essa arte disruptiva, né? E então, eu quis colocar algo que fosse realmente assim, como se a gente estivesse em um vazio que muito tem também hoje no vazio das nossas relações. Então, eu quis colocar isso nesse tipo de coisa, através da tecnologia, né? Sim. E continuando nessa parte da estética, assim, é, toda essa estética criada que você criou pro álbum, photoshoot, toda essa estética, veio antes ou depois ou junto com a produção ali das músicas, sabe? Geralmente elas vieram, assim, já tinha uma ideia, né, na parte dos filmes, ou aqueles looks semelhantes, né? Uhum. Eles já vêm, assim, de uma pesquisa de como eles eram, tentei procurar, assim, looks parecidos, né? E essa parte, assim, de figurinista, né? Eu tive também alguns estudos, outras pessoas me ajudaram também a procurar. Uhum. Mas essa parte, assim, mais envolvendo a temática do álbum, tudo isso, eu queria realmente a temática dark, porque funcionaria, né? Então, até o clipe de Dystopia, ele foi gravado num bosque. Um bosque que é super floresta, no meio da Amazônia, cheio de vida, tudo. Mas naquela atmosfera ficou uma atmosfera dark, como se fosse uma floresta negra, uma floresta assim. Sim. Então, realmente um vazio.
Então, com a edição, isso ficou muito assim, né? As fotos, né, borradas, mostra justamente o que é a distopia, né? Não é nada perfeito. Não Sim. tem por que ser perfeito. Então, por isso que tem. Então, eu quis lançar também essas, né? Inclusive, já falando aqui dessas capas alternativas, que vai ter versões físicas, algumas, né, limitadas. Então, elas têm isso também, né? Então, essa questão, assim, claro que também tem uma certa cor ali, mas é muito relacionado aos filmes, né? A gente tem o laranja muito representante ali do Ela, o vermelho, o branco, relacionado de Laranja Mecânica, aquele azul escuro com preto, né? Retratado ali na Los Angeles distópica de Blade Runner. Então a gente sempre tem essas questões. E o branco ali, né? Representando nada também, né? Sim. E de 24/7, então tem muito isso. Mudando um pouquinho de assunto, a gente queria saber também agora sobre o processo de gravação do álbum, assim, pra você, como foi? Foi, tipo, primeiras letras, assim, elas veio muito fácil pra você? Como que foi tá criando as músicas desse álbum? É fácil, dessa vez, assim, em relação a álbuns, não foi tanto, assim. Eu tive que fazer muitas pesquisas, principalmente da From the Earth, que eu falava sobre essa questão das mudanças climáticas. Eu quis fazer pesquisas, quis fazer dados, procurar dados para mostrar como estava essa situação e como eu ia transmitir essa mensagem, até na escolha das imagens do lyric vídeo, até do próprio vídeo, né? Uhum. Então, foi realmente assim um período mais conturbado para conseguir essas composições ficarem. As gravações eu ia assim, fazia muita preparação vocal, porque eu tenho assim, para quem ouviu o álbum, consegue ver essas diferenças também na minha voz, né? Às vezes um mais grave, às vezes um mais agudo, então eu quis dar uma diferença para justamente ter aquela atmosfera espacial. Então Sim. eu ia compondo, ia gravando, ia compondo, ia gravando. E muita coisa eu fiquei compondo que nem entrou no álbum, né? E aí, porque eu achei que não era tão assim bom ao suficiente para isso. E aí eu sempre pensava, será que 10 faixas seria o excelente? Será que se eu colocasse mais algumas, ele ainda seria um álbum mais longo na ideia inicial. Sim. Mas aí eu pensei, eu acho que essas 10 faixas elas conseguem transmitir a mensagem e deixar bem amarradinho. Então aí eu conversei com o produtor e falei, a gente realmente sabe que hoje em dia consome álbuns mais curtos. Porém, eu não quis fazer músicas curtas. Tanto que a música Yuma tem mais de 5 minutos. Algo que eu nunca Sim. tinha feito. Então, foi nesse sentido. E foi a música mais difícil de fazer, foi a música Yuma. Ah, e continuando nessa de produção e tudo mais, você tem alguma música dentro do álbum ou alguma que não foi lançada pra essa era, assim, que você considera a sua favorita de todas? Eu tive a ideia de lançar a música 1984, que é de um livro também, seria esse nome. Que é de George Orwell, que fala da Revolução dos Bichos. Era uma peça sobre política também, assim como Laranja Mecânica. E é uma música que ela também envolvia essa temática assim mais dark, mais tudo isso, mas teria mais violência do que a violência presente na Laranja Mecânica, né? Ela seria mais escrachada. Mas eu achei que ela não seria tão adequada para esse momento, né? Mas ela é uma música que ela tem muitos elementos, ela tem R&B também no meio. E ela tem uma produção bem, bem diferente, bem mais sofisticada. Poderia ter entrado, mas eu deixei em stand-by. E pra esse álbum você compôs muita música? Como que foi? Para esse álbum, eu cheguei a compor umas cerca de 15 faixas, né? E aí 5 delas não entraram. Tem uma música chamada Funnel Love, que não chegou a entrar. Ela fala sobre um amor que a gente não consegue alcançar, né? E ela também tem esse lado, assim, ela seria a música mais, como é que eu digo? Uma música mais leve, em comparação às outras, porque ela tem um pouquinho ali da utopia, mas ao mesmo tempo ela seria é, algo que não se encaixaria nessa proposta mais dark. Mas ela assim, é uma música assim que pode ser que solte em algum momento por ela ser uma música bem, bem eletrônica, dançante. Sim. A gente vê também, que nem você falou aí agora há pouco, sobre vai ter versões alternativas do álbum, né? Assim, versões físicas.
nessas versões você pretende colocar alguma faixa? Tem alguma faixa bônus? Ou você pretende lançar algum deluxe do álbum em breve? Como que você vê depois assim do álbum? Por enquanto, eu, assim, tô vendo nessa questão, se a gente colocar algo bônus, algo assim, né? Talvez a gente trabalhe alguns remixes, né? Coisas mais assim eletrônicas futuramente, né? Mas a gente tem pensado num deluxe para incluir algumas faixas que não entraram, né? Mas por enquanto ainda tá só na ideia, né? Mas a Sim. gente tá pensando assim. É muito bom ver artista assim que, que começa uma era e vai até o finalzinho, assim, certinho. E faz toda essa trajetória que você tá fazendo, sabe? Do início ao fim. E a gente, e pelo menos eu, assim, daqui da academia, tenho gostado bastante de estar acompanhando essa era sua. Desde os visual eu tenho falado que tava ansioso e tudo mais. E falando nisso, assim, do começo ao fim, logo em agosto, né? Acho que foi em agosto que saiu o primeiro single, né? Que é Death from the Earth. Acho que foi em junho, junho. Junho, né? Que Junho. eu anotei aqui, ó. Em agosto, né? Acabou entrando no top 10 daqui da academia, né? No nosso top 10. Ah, sim. Ah, eu fiquei E, muito feliz quando eu soube. e o que, que você acha, tipo assim, é, dessa inserção da sua música assim no top 10 ter todo um reconhecimento? O que, que você acha do que o pessoal tá falando, tanto da música quanto do álbum? Pra mim é incrível, né? Porque não é um álbum assim, muito comercial, né? Então as pessoas poderem gostar e ouvir, né? Assim, muito, eu diria, não é nada comercial. Mas é muito legal que as pessoas podem ouvir e ficarem, presenciarem. Então eu fico muito feliz que as pessoas gostaram bastante. E eu digo que vem muitas coisas por aí, né? Só teve 2 vídeos lançados, mas Sim. vai ter mais vídeos, vai ter mais coisas para essa divulgação. E aí eu espero que todas as pessoas também gostem desses visuais. E falando aí de futuro, né? E a gente queria saber o que, que você espera, assim, do futuro dessa era. Tipo, a gente sabe aí que agora, mês que vem, né? Dia 3 vai ter o festival aí do CPBR. A gente queria saber o que, que você tem preparado aí pra sua apresentação. Ela ficou uma apresentação bem assim, no estilo assim, distópico. Tem muita essa parte da minha vida na atuação no teatro, né? Então eu tenho muita expressão corporal, eu tenho muitas coisas, muito do que eu lancei do álbum trailer tem lá também. Então, é meio Uhum. que já uma prévia, né? E eu canto 2 músicas que eu posso dizer, mas que tá muito legal, o visual também, eu adorei fazer, né? Ainda tem algumas coisas para divulgação, algumas idas em rádio, então tem sido super bacana poder fazer esse tipo de divulgação. Eu sempre gosto de estar divulgando, conhecendo outras pessoas, conhecendo outros veículos também. E eu tô ansioso para a apresentação. A gente também tá muito ansioso aí pra Uhum. apresentação que vai vir. Tem muito artista incrível que tá aí com a gente também e que vai participar da apresentação. E a gente fica ansioso, né, pela sua apresentação, porque é uma era, a sua era que você lançou o seu álbum, é bem assim, conceitual, bem fechadinho, né? Tudo se casa ali e a gente tá bem ansioso, né? Aí antes da gente terminar, a gente queria que você é, desse uma mensagem para outros artistas assim independentes que estão vindo aí, que estão acompanhando a gente também, ou que estão iniciando aí nessa jornada de artista independente, que a gente sabe que não é fácil. Não é. Eu acho que a mensagem que eu diria é assim, né? Mesmo que você trabalhe de uma forma assim, tenha uma outra vida, trabalhe por hobby, ou trabalhe querendo mesmo ser artista futuramente, é você acreditar no que você gosta, acreditar no seu trabalho. As críticas sempre existirão. E você nunca abaixar a cabeça, você fazer aquilo que você acredita. Não tem ninguém mais do que acredita no seu trabalho a não ser você mesmo. Então, eu acredito muito nas mensagens, né? Eu gosto de estudar bastante aquilo que eu vou lançar. Então, eu acho que é isso. Você estuda bastante aquilo que você quer lançar, mesmo que seja ou não conceitual, mas que as chances de dar certo quando você confia são muito grandes pelo fato que você tem sua própria confiança. Então, a gente ter confiança,
Você é saber que vai ter momentos que você pode estar lá em cima, momentos que pode estar lá embaixo. Já tive vários momentos que eu estive muito lá em cima, mas momentos que eu estive mais embaixo, né? Antes eu ficava assim também nessa situação no meu terceiro álbum que não teve tanta repercussão quanto os outros, né? Se eu lançaria outro. Mas aí eu penso, não, a gente tem que também ter confiança na gente pra gente fazer algo que a gente se orgulhe. E aí chegou o Distopia, né? Então é a gente ter algo que a gente se orgulhe sempre. Inclusive, então, pra gente terminar aqui, eu queria muito agradecer de você ter aceitado o convite de participar aqui com a gente. Eu sei que foi Muito bem obrigado. rapidinho, sabe? Mas é um quadro que a gente está iniciando agora para divulgar os artistas, falar um pouco também sobre os projetos que estão vindo aí lançados. Então queria te agradecer por aceitar participar com a gente aqui. E se você quiser deixar algum recado aí, divulgar suas redes sociais. Muito obrigado. Foi muito legal fazer essa entrevista. Falar um pouco, né? Explicar mais sobre essa era, né? Que muita gente também tinha dúvidas e também tinha muita curiosidade. Fiquei muito feliz de poder falar. Podem seguir, né? Leotozi, Leohtozzi nas redes sociais, seguir no Spotify, né? E vai ter muitas coisas, vai ter vídeos, vai ter divulgação, vai ter o festival. E eu espero que vocês aproveitem que essa era está só começando. Exatamente. Então, muito obrigado, Léo. A gente agradece do fundo do coração de você ter participado. E é isso. Um beijo e até a próxima, né? Que venham aí, que Até a continuem próxima. escutando Dystopia. A era só tá começando. Muito obrigado, Léo. Obrigado, boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau.